Smash Legends, este incrível jogo tão divertido e viciante que conquistou várias pessoas ao redor do mundo com seu estilo de gameplay épico. Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Léo e hoje você irá conhecer por meio de fatos e conceitos verídicos a evolução do Smash Legends, ou seja, tudo o que o jogo passou para chegar até hoje. Eu chamei um convidado de honra para me ajudar nesse vídeo aqui, o nome dele é Will, mais conhecido como Wilson. Salve, salve galera, eu sou o Will e junto com o Léo aqui a gente vai ver algumas informações muito top sobre o Smash Legends e sua evolução. E bom, já adianta aqui que o vídeo será longo, então pegue uma pipoca, relaxem e aproveitem o vídeo. O que é o Smash Legends? Era uma vez um jogo chamado Smash Legends, um universo onde reúne vários personagens de diversos contos de fadas em busca da sua verdadeira história, cujo objetivo é eliminar os seus adversários em todos os modos, ou seja, Smash. O jogo é um multiplayer casual de pura ação e adrenalina onde você participa das partidas rápidas e demoradas com outros jogadores. E nesse momento, pessoal, os modos de jogo são aqueles, o touchdown, domínio, duelo e modos rotativos, que são eles, o mata-mata e o guarda-coroa. Os personagens presentes no jogo são chamados de lendas e cada um tendo habilidades únicas e incríveis baseado em sua classe, que são assassino, atirador, especialista, lutador, suporte e vanguarda. Além disso, você pode upar as lendas ou comprar coisas benéficas com as suas moedas presentes no jogo, que são elas, créditos, gemas e a nova moeda Núcleo de Encantamento. Com isso você facilita mais, a fazer o upgrade dos seus personagens. O jogo no momento pode ser jogado através da Steam no PC e nos celulares através da Google Play e Apple Store. Olhando tudo isso dá pra ver que o jogo oferece um bom resumo de como ele é e o que ele oferece. Como o Smash Legends foi criado? Para saber sobre isso, a gente vai ter que voltar 2 anos no tempo, onde tudo começou, mais precisamente em junho de 2020. Inicia aqui a jornada Smash Legends. O jogo nessa fase estava em desenvolvimento e uma beta fechada, lembrando muito Map Store 2 com esses mapas e seus personagens. Uma curiosidade interessante é que Map Store 2 e Smash Legends ambos são jogos de empresas coreanas, ou seja, de começo podemos dizer que o Smash estava se inspirando no Map Store 2 um pouco. A empresa criadora do jogo Five My Lab estava fazendo uma parceria com a Line Games, ex-editora do jogo, para lançar oficialmente no primeiro semestre de 2021. E para quem quiser saber mais sobre a Line Games, ela é uma empresa especializada na indústria de jogos, fundada em 2012 e surgindo como desenvolvedora e editora em agosto de 2018, ao adquirir a Next Floor, que fabrica e presta serviços para títulos móveis aclamados desde 2012. A sua sede fica lá na capital da Coreia do Sul e atualmente ela está expandindo seus jogos globalmente, a começar pelos seus sucessos Exos Heroes e também o Buried Stars. Voltando ao assunto principal, Léo, vale anotar aqui essa incrível evolução dos personagens, do início até pouco antes do lançamento. Olha como mudou bastante coisa, é até incrível saber disso. Sim, de fato, Will, a evolução dos personagens são incríveis e comparar as duas versões é difícil, porque ambas são ótimas e o design dos personagens são muito bem feitos. E nesse tempo aí, o jogo estava passando por várias atualizações, sendo elas a implementação do cooldown e o efeito Smash ao eliminar, novos mapas, novos modos, habilidades diferentes, novos itens, novos controles, interface, trilha sonora e muito mais. O beta do jogo infelizmente passou despercebido por muitos, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ele, mas no próprio canal Smash Legends e alguns outros youtubers têm esses vídeos mostrando a versão quase que perdida do jogo, que é até nostálgica para alguns. Pessoal, passando para dizer aqui a vocês que não irei pôr pontos positivos ou negativos nessa parte porque o jogo ainda estava em desenvolvimento e tinha muitas falhas, mas irei acrescentar isso depois que o jogo teve seu lançamento oficial. No mais é só isso, fiquem com o vídeo. O novo Smash Legends. Aqui podemos ver uma melhora absurda de qualidade, os personagens finalmente possuindo sua história própria de conto de fadas, os modos funcionando como devem ser, efeitos incríveis adicionados, sem contar a nova dublagem para os personagens, sistema de movimentação melhorou muito, sistema de rank por medalhas e personagens adicionados, modo equipe com seus amigos e muito mais. Podemos dizer que agora o jogo é uma mistura de Super Smash Bros, Brawlhalla e Brawl Stars que deu certo.
Sim, Léo, realmente, o jogo já apresentava ali, né, uma ótima quantidade de praise no seu acesso antecipado em 15 de março de 2021 e já no início de março o jogo já estava liberando acesso pouco a pouco em países europeus, como por exemplo Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, e desde então tem recebido análises positivas da sua comunidade. Sim, de fato, Will. E outra coisa também para lembrar aqui é que muito antes do Smash Legends lançar o acesso antecipado, ele já estava sendo um dos jogos mobile mais esperados do ano. E por causa disso, a Line Games anunciou que se suas páginas do Discord e Facebook alcançassem 10 mil seguidores, todos os jogadores teriam uma caixa de bronze e itens variados para comemorar o seu pré-registro. Ou seja, ele já estava chamando atenção até nisso aí, basicamente. O hype. E finalmente a Line Games anunciou oficialmente o lançamento do Smash Legends para todos os jogadores. Em 12 de abril foi para os celulares, tá? E no dia 13 de abril de 2021 no PC para jogar gratuitamente. O jogo agora conta, pessoal, com suporte crossplay, ou seja, os jogadores poderão ser pareados em partidas contra outros players e em diferentes plataformas, ou seja, se você pode utilizar um celular e computador. Duas novas lendas que foram adicionadas ao jogo, que são elas, Rainha Bruxa, Epata e Cisne, tá, pessoal? Totalizando no total aqui 10 lendas no jogo. E o jogo também conta com 13 idiomas, incluindo português, novos mapas para duelos e guarda-coroa, que são um daqueles tipos de game que a gente disse lá em cima sobre os Smash Legends, e também talentos para personagens adicionados, e o adicionamento de caixas ou loot box, novas abas na interface, que são elas, passes Smash, eventos, configurações e muito mais. Sem contar também que a Line Games, para comemorar o lançamento global do jogo, estava distribuindo uma skin do Peter para todos. Bom, analisando tudo isso, o jogo teve muitas coisas boas adicionadas, então as chances dele ter sucesso seria grande, certo? De acordo com o site Alucard, o Smash Legends em apenas 5 dias desde seu lançamento alcançou a marca de 1 milhão de downloads na Apple Store e Google Play. E com isso ele foi classificado no top 1 dos jogos mais populares da Itália e no top 4 e 6 de Taiwan e Hong Kong respectivamente. Isso na Apple Store. Mas não para por aí, o Smash Legends também foi destaque na lista de lançamentos mais populares da Steam, com críticas principalmente positivas. E de acordo com o site SteamDB, o jogo foi praticamente aqui registrado por mais de 1.000 pessoas jogando simultaneamente, e o pico mais alto registrado foi no dia 1 de abril, com 1.526 pessoas jogando simultaneamente, e tudo isso com a sua primeira semana na plataforma. Depois desse sucesso estrondoso, a Line Games fez um comunicado aos jogadores. Estamos felizes em ver que Smash Legends está recebendo uma recepção positiva de jogadores de todo o mundo. Ouvindo nossos jogadores, nos esforçaremos para retribuir todo o amor e apoio por meio de atualizações contínuas e serviço de qualidade, disse o representante da Line Games. Também queremos disponibilizar um bônus aqui para vocês que fala sobre o design do jogo e também a equipe por trás dele. Aqui você encontrará qual foi o motivo deles fazerem o Smash Legends girar em torno do tema de conto de fadas, os maiores desafios de projetar ele para o PC e celular, quais lendas foram favoritas para desenvolver e muito mais. Pontos positivos e negativos. Apesar do seu sucesso estrondoso, é inevitável dizer que ele não tinha pontos positivos ou negativos, então abaixo vocês irão ver uma lista com esses pontos positivos e negativos do jogo nessa época. Nos pontos positivos a gente tem fácil de aprender, trilha sonora incrivelmente boa, atualizações contínuas, dublagem totalmente perfeita, bem divertido no caso, gráficos ótimos, design atraente, jogabilidade legal e também muitas skins bonitas. Já nos pontos negativos a gente tem, não possuía suporte para gamepad, a não ser se tu baixasse um programa externo, personagens desbalanceados, otimização mediana, travamentos no load, sistema de progressão muito devagar, se tornando o processo repetitivo e talvez enjoativo, matchmaking péssimo, vários bugs e lag nas partidas, e as caixas também, né pessoal, conhecidas como loot boxes, podemos dizer. E como vocês podem ver na lista, os pontos negativos são realmente importantes a serem considerados. E por que disso? Porque pode acarretar ali algumas coisas muito ruins para os players, como por exemplo, lag constante, que todo mundo sabe que lag é praticamente um estresse e uma dor de cabeça para todos os jogadores. E ninguém gosta de ficar jogando o tempo todo com lag com o jogo que você está jogando. Novo recorde, mais possível preocupação.
E o Smash também não parava por aí, cada vez o jogo vinha ganhando mais coisas, sendo elas implementação aí de novas lendas e modos, passe Smash atualizado mensalmente, novos itens, partidas personalizadas, modo replay, novos eventos e muito mais. Sem contar também que o jogo estava tentando resolver erros de otimização, bugs, balanceamento e entre outros. De fato, Will, o Smash estava cada vez mais chamando a atenção do público com essas atualizações, e por conta disso ele conseguiu ultrapassar 5 milhões de downloads no mundo inteiro, basicamente superando seu recorde de 1 milhão e até 5 vezes. E para comemorar isso, a Line Games fez um evento de 7 dias até 24 de setembro de 2021 para todos os jogadores que entrarem no jogo irão ganhar 500 moedas de ouro e uma caixa especial. E também um vídeo de aniversário publicando os momentos passados e momentos futuros do jogo, ou seja, isso foi uma marca para a empresa e para a editora do jogo, assim dizer. E apesar dessa conquista incrível, o jogo teve uma queda muito alta de players no PC, de acordo com o gráfico, claro, né, do site SteamDB. E o jogo aqui perdeu mais de 1000 players em menos de 6 meses, desde o seu lançamento. E querendo ou não, isso seria uma possível preocupação. Afinal, quanto mais players para o seu jogo, melhor. Então isso acendeu meio que um alerta para a editora e a desenvolvedora do Smash. A queda. E por quê? O Smash fez muito sucesso durante esses 6 meses de lançamento, mas infelizmente nos meses que vieram o jogo estava tendo falta de players constantes, os modos estavam cheios de bots, as atualizações não estavam surtindo efeito como desejado, diversas reclamações de pessoas criticando a má otimização do jogo e o balanceamento das partidas e personagens. Mas a dúvida que fica é, por que aconteceu isso? Bom, essa é uma dúvida que acredito que muitos devem ter, mas as melhores respostas para isso seria a má administração da editora Line Games por não ouvir a comunidade ou até mesmo não prestar o resultado bom pelo suporte. As loot boxes também, apesar delas trazerem uma emoção quando você ganha algo, elas tornam-se o processo aqui muito repetitivo e demorado. Talvez uma boa parte dos plays saiu por conta dessa má sorte. E por fim, acredito que outros problemas que tiveram influência também nessa queda foi otimização, balanceamento, matchmaking e também muito lag nas partidas, entre outros. Infelizmente, pessoal, nós queremos avisar vocês que não é possível obter dados de público ou mais detalhes do game no celular. Creio eu que seria algo privado apenas para a plataforma que o jogo está e aos desenvolvedores. YouTubers e streamers pararam de gravar Smash Legends? E será que alguns youtubers ou streamers pararam ou abandonaram os Smash Legends depois dessa queda? Não é bem assim não. De fato, alguns youtubers e streamers pararam de fazer conteúdo para o jogo, como Grilou, Capelete, Mobo, New Game, entre outros. Mas boa parte dos youtubers e streamers, como Lefatum, Mugenarok, Nome Genérico, Zek Games, Nednon, Metsu Ryuken e mais alguns, eles continuavam trazendo o jogo, apesar do que vinha acontecendo com ele. Alguns deles com menos frequência, pois não tinha muito de novo, fora uma nova lenda e algumas coisinhas dali e daqui, mas eles traziam. Ou seja, respondendo essa dúvida, os youtubers ou streamers pararem com o jogo depois dessa queda enorme de players no final do ano é errado. Eles apenas reduziram, as frequências dos vídeos, mas abandonar ou parar de gravar o jogo, isso foram só alguns. O fim de uma era e o começo de outra. No começo do ano seguinte, os desenvolvedores anunciaram dentro do jogo um aviso falando sobre a transferência do Smash Legends, ou seja, Smash Legends deixará de ter como editora Line Games e passará a ser da 5My em 15 de março de 2022. Basicamente o fim de uma era, né, Léo? E claro, isso gerou uma grande repercussão na comunidade, como por exemplo, o que iria acontecer com a minha conta? Os contos do Smash Toon serão descontinuados? O que a 5My pretende fazer com a editora? E diversas outras dúvidas por aí. Para responder isso, os desenvolvedores fizeram um vídeo oficial respondendo essas dúvidas e também para planos futuros por meio de notas oficiais. Dentre essas mudanças incríveis que teriam no jogo depois que a 5My assumir seriam uma moeda incrível chamada crédito, a qual você poderá comprar personagens, habilidades e entre outras coisas, partidas competitivas, famosa ranqueada, personagens mais balanceados, remoção das caixas, as loot boxes e entre outras coisas aí. Quem é 5My?
Fundada em 2013, né, a 5min Lab é uma empresa desenvolvedora de jogos que se esforça para criar experiências interativas que tornem o mundo mais agradável em 5 minutos de cada vez. Até o momento, a empresa lançou quase 30 jogos criativos e divertidos, que são eles: o Brick Space, um jogo quebra-cabeça 3D, Toy Clash, um jogo de defesa de estratégia AR/VR, Billion Builders, que é um jogo casual, né, como vocês sabem, e claro que não podemos esquecer o famoso PVP em tempo real, Smash Legends, com mais de 5,5 milhões de downloads desde o seu lançamento. Atualmente, a 5min Lab possui 70 especialistas de várias origens, desde um desenvolvedor brilhante até um diretor de arte de jogos Dragon Dash e Phantom Chaser, e também um líder de desenvolvimento de Dungeon Fighter. Além disso, ela também atraiu com sucesso um investimento série A de 4 investidores em 2020, sendo eles HYK Partners, Korea Credit Guarantee Fund, Agile Investment e Line Games. E para quem quiser saber o que é um investimento série A, é uma rodada de captação destinada a startups que já têm um modelo de negócio construído, com clientes e receita. Mas claro que para isso ela precisa demonstrar potencial para crescer e gerar ainda mais receita. Outra curiosidade muito interessante, Léo, é que a empresa pretende lançar um grande jogo lá para 2024, mas até o momento não temos muitos detalhes, né, e muito menos um vídeo de apresentação como será esse jogo. No próprio site oficial da 5min Labs há uma imagem dividindo em sequência, né, no caso ali, em anos passados que conta a história da empresa. Eu acho muito interessante a gente notar isso, porque quando você vê ali e tem uma noção de que a empresa passou um tanto de coisa para chegar até onde é, eu achei muito interessante o que fizeram com essa lista. E olha só que curioso, o Smash também teve seu desenvolvimento iniciado lá em 2018 e um contrato fechado lá em publicação com a Line Games em 2019. Krafton adquire 5min Lab. Faltando apenas um mês para a 5min Lab assumir o posto de editora do Smash Legends, uma notícia surpreendeu a todos. O estúdio da 5min Lab foi adquirido pela Krafton por meio de um pagamento de 19 milhões e 900 mil dólares, ou seja, 20 milhões de dólares no valor arredondado. E você ficou curioso para saber que empresa é essa? A Krafton, ela não é nada mais do que a criadora do PUBG, pessoal, que é um dos mais famosos jogos Battle Royale, que está no top 10 da Steam até hoje. E sem contar que ela possui outros ótimos estúdios, como por exemplo a Unna Worlds, que é responsável pela Subnautica, a Bluehole, que é responsável pela Terra, e também a Striking Distance, que é responsável pela The Callisto Protocol, e muito mais. Ela foi fundada lá em 2007, a Krafton é uma empresa sul-coreana que busca criar experiências de entretenimento inovadoras e envolventes para seus jogadores do mundo todo, com seus estúdios independentes e desenvolvimento de jogos. A seguir você irá ver aqui 2 anúncios oficiais feitos pelo CEO das duas empresas depois da aquisição. O primeiro anúncio que vamos ver é esse aqui. Com base em como a 5min Lab assumiu desafios ousados e cresceu significativamente desde a sua fundação em 2013, a Krafton acredita que compartilhamos muito dos mesmos objetivos quando se trata de desenvolvimento de jogos. Através desta aquisição, a Krafton garante um estúdio independente com excelentes desenvolvedores que possuem excelentes habilidades técnicas. Com o nosso apoio, só esperamos encorajar a capacidade da 5min Lab de criar novos títulos emocionantes, disse Chang Kim, CEO da Krafton. Além de ser uma empresa de jogos coreanas representativa que alcançou um sucesso global, o compromisso da Krafton é fortalecer sua tecnologia e aumentar suas capacidades de desenvolvimento de jogos e permanecer intacto. Acreditamos que a experiência e a tecnologia de operação global da 5min Lab ajudarão a Krafton a solidificar sua vantagem competitiva. Estamos ansiosos para ver as experiências incríveis que criaremos juntos. Disse isso, claro, né, pessoal, o Moon Young Park, o CEO da 5min Lab. A ressurreição do Smash Legends. Antes de citar esses pontos do vídeo, eu e Léo queremos parabenizar a animação feita para a apresentação do novo Smash. Tá incrível e surreal, pessoal, digno de até um anime, como podemos ver. Realmente, Will, tá impecável a animação de apresentação do novo jogo, e esse update, meus amigos, ele traz tudo de bom. A começar pelos créditos, onde tudo que você tiver no jogo converterá para esta nova moeda. Pense só nisso, chaves, caixas, dream pieces, medalhas, ouro se tornando uma só.
Passe Smash pacote de diversas coisas por gemas, todas as habilidades e emojis adquiridos na estrada do personagem, otimização e balanceamento melhorados, bate-papo de amigos, nova interface e muitos recursos planejados. Então basicamente, se você olhar as atualizações anteriores, essa foi a melhor de todas, certo? Definitivamente a melhor, né, Léo? Depois que o Smash Legends atualizou e foi notado número de plays gigante, tanto no PC quanto no celular, jogando o jogo, no PC foi registrado um pico de 680 pessoas depois da atualização. E não para por aí, o Smash Legends agora possui 25 novas lendas, cada uma para um conto diferente, e agora possui um sistema para teste, ou seja, você pode testar as lendas que você não tem gratuitamente. Mas como nem tudo são flores, o jogo possui sim alguns pontos negativos. Pontos positivos e negativos. Nessa lista você confere os principais pontos positivos e negativos do jogo depois da atualização, a começar pelos pontos positivos. Finalmente suporte para gamepad, sistema de up de lendas muito rápido, passe Smash e outras coisas podem ser comprados por gemas, interface melhorada, sistema de bate-papo com amigos, teste de lendas sem comprá-las, caixas ou loot boxes removidos, ranking de medalhas e personagens convertidos para créditos, talentos e emojis podem ser obtidos na estrada do personagem. A nova moeda crédito, que permite você comprar lendas e outras coisas, novos modos e futura ranked em breve. Basicamente aqui o jogo teve um pico altíssimo aqui de pontos positivos, como vocês podem ver, né, em relação aos pontos negativos. Já nos pontos negativos, a gente possui, por exemplo aqui, personagens desbalanceados, matchmaking mediano, não possui um sistema de defesa, né, para escapar de combos, etc. Problemas de conexão, bugs e otimização ainda, que não está lá das melhores. Ou seja, pessoal, resumindo tudo isso, basicamente esses pontos negativos que o Will citou ainda persistem no jogo mesmo depois da grande atualização que teve. E isso é uma pena, porque uma parte dos players não está conseguindo se divertir com o jogo por causa deles. Mas esperamos que tudo se resolva logo. Melhorias e preocupações. Com o tempo, né, o jogo teve aí updates ótimos e também ótimas melhorias, sendo elas a implementação aí do modo competitivo no domínio, novas lendas, novos pacotes, programas parceiros, né, a High Smasher, e também ali, pessoal, melhoria de pareamento nas partidas e balanceamento das lendas, anúncios e muitas outras coisas. Apesar desse número incrível de melhorias e updates, algumas coisas preocupavam a comunidade, como a confusão do modo oficial e da ranked para touchdown, o retorno das caixas ou loot boxes, sistema de encantamento e o modo Battle Royale removido. E vale mencionar também que quase tivemos a remoção dos modos Guarda da Coroa, Mata-Mata e Duelo. Mas graças às reclamações da comunidade, esses modos voltaram e se mantêm até hoje. Mesmo com isso tudo, né, o Smash se mantém firme com mais de 70% das análises positivas lá na Steam, e também com uma nota de 4,5 na Play Store e 4,7 na Apple Store. Eu acho incrível demais como um jogo consegue se manter com uma nota tão alta apesar de tudo que ele passou. Outra queda? Por quê? Apesar do Smash ter voltado com tudo nas mãos de uma empresa que estava escutando a comunidade, no jogo já se notava uma outra falta de players, e a dúvida que fica é, por que está se repetindo o mesmo ciclo de 2021 novamente? Bom, Léo, para a gente responder essas dúvidas aí, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como por exemplo, a má administração da empresa, problemas com o jogo como por exemplo, otimização, desempenho, lag, etc. Também sistema de dificuldade que estava muito fácil para adquirir novas coisas, retorno das caixas ou loot box e sistema de encantamento. Basicamente os mesmos problemas de 2021, né, Will? E é triste saber que isso se repete novamente. Eu acredito que isso deve-se às atualizações que não estavam agradando a comunidade, ou seja, lançando coisas desnecessárias para o jogo. E é claro que isso pode ter correção, mas tudo vai depender de como a editora vai fazer em relação a isso. Bom pessoal, fugindo um pouco dos tópicos baseados em fatos, a gente vai agora para alguns pontos a serem analisados, que são sugestões, dúvidas e até mesmo opiniões sobre o jogo. Então vamos começar aqui com: Smash Legends é ou já foi pay to win? Essa é uma dúvida que alguns afirmam com certeza, que o jogo é um pay to win. E no nosso caso aqui, a gente talvez acha que pode ser sim um pay to win, a gente não tem certeza ainda. Mas com os updates que tem tido, né, talvez e tudo mais,
Aproveitando esse ponto, a gente vai querer dizer aqui pra vocês aqui, o jogo na época da Line Games também era chamado de Pay to Win, mas sinto informar, né, porque o jogo não foi. Muitas vezes os players acabam ficando um pouco tristes com alguma coisa, coisa que não fica muito de acordo com o que eles querem e acabam que eles dão esses tipos de nomenclaturas para os jogos. E o porquê disso é que mesmo se tu gastasse dinheiro para facilitar o up e etc, você iria demorar muito do mesmo jeito contra o sistema de caixas, que antigamente era responsável por tudo no jogo. E saindo desse ponto, vamos para, por exemplo, o que levou o fim dos patch notes no canal oficial do Smash Legends. Outra dúvida que muitos têm, por que o Smash não põe mais vídeo de patch notes atualmente? E o que aconteceu com a mulher que anunciava isso? Eu acredito que dentre todos os fatores que são fim de contrato, pouco dinheiro para o trabalho de vídeo, programa IT Smashers, problemas pessoais ou afastamento, entre outros, o mais provável seja o programa IT Smashers, onde basicamente o conteúdo que vem nos próximos updates será divulgado por um criador de conteúdo. No entanto, não temos como saber o que realmente aconteceu de fato, afinal isso é só um palpite. E creio eu que muitos devem sentir falta daquela narradora que dizia aquela fala histórica. Greetings, Smashers! Você acordando com essa voz dizendo isso já alegrava o seu dia, basicamente. I'll be back with another batch of patch notes next time. Bye! Vamos para o próximo ponto aqui agora, que é o que aconteceria se Smash Legends virasse anime? Olha, gente, o Smash tem um potencial enorme para virar anime, porque ele tem um universo próprio para focar nisso e muito mais, sem contar os personagens, histórias e etc. O Smash também possui o Smash Toons, que pode-se dizer que é como se fosse um mangá japonês. Mas, pessoal, infelizmente, né, no caso ali, isso não será nada fácil no momento, porque realmente tem todo um problema com dinheiro e etc. E atualmente, um episódio de anime varia entre 100 a 300 mil dólares, ou seja, ia ser um custo muito grande para fazer, por exemplo, um curta com 12 episódios. Então custaria basicamente aí 12 episódios mais de $1 milhão. E a 5min Labs tem problemas importantes em focar e resolver nisso nesse momento. Quem sabe futuramente aconteça isso. Seria bem interessante, né, gente? Então, se vocês concordam com isso, até podem comentar aí se vocês quiserem. Afinal, é indispensável dizer, né, que um anime do jogo atrairia mais pessoas para o game e tudo mais. E também, pessoal, indo para o próximo ponto muito interessante, que é o touchdown versus domínio. Aqui se refere aos dois modos mais jogados do momento, e pessoal, aqui varia de pessoa para pessoa, mas vamos analisar bem o que esses incríveis modos oferecem. De um lado, o domínio, o modo atual da Ranked, que consiste em você focar em um ponto e ter como objetivo expulsar os adversários da arena. Infelizmente esse modo depende muito do seu time e a formação de lendas que você tiver. Nem todas as lendas do jogo vai funcionar nesse modo, e na maior parte das vezes a sorte é presente. Do outro lado, o Touchdown, o segundo modo de jogo depois de mata-mata que tem como jogar em até 3v3 e 2v2. Nesse modo você consiste em focar num ponto e movimentar até o final da base inimiga. O maior inimigo seu é o tempo, pois quanto mais a partida demorar, mais tempo você demora para renascer. Maioria das lendas são boas aqui, mas claro que vai depender um pouco do seu time. Sem contar também que é o modo que mais dá pontos de up, e é claro que nesse modo a melhor estratégia ou habilidade vence. Bom, como podemos ver, são dois modos excelentes e que cumprem as mesmas funções, mas como recomendação eu diria que Touchdown leva melhor. Mas tudo depende, se você quer um modo que upe muito rápido as lendas, um modo que você consegue jogar solo mesmo sendo 3v3 ou 2v2, ou um modo que o seu oponente é o tempo, Touchdown é para você. Mas agora, se você quiser um modo onde seu objetivo é pura porrada e adrenalina com intensidade a milhão nas partidas, Domínio é para você. E bom, saindo desse ponto, vamos para uma outra comparação, Line Games ou 5min Lab. É muitos pontos difíceis a se analisar, como por exemplo, é muito difícil também dizer qual é a melhor editora, mas na gestão da 5min Labs, que é atualmente a que está no jogo ali, ela vem aí possuindo um ótimo trabalho. Por quê? Porque ela tem um servidor oficial no Discord que interage diretamente com a comunidade. Mesmo ela não lançando muitos updates, a gente vê que ela está empenhada em resolver um monte de problemas, como por exemplo, otimização, lag, desempenho e outras coisas. Esperamos muito que a 5min Labs melhore muito o jogo. Quando ela assumiu o jogo, ela fez aí a maior parte da atualização da história e simplesmente era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Então, em quesito de boa administração ou melhor suporte, a 5min Lab leva sim a melhor. O próximo ponto, no caso aqui que a gente vai ver, é o Smash Legends pode chegar para consoles?
Uma sugestão que muitos adorariam que tivesse, pois engajaria mais players e também mais destaque para o jogo, seria ele ir para os consoles, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation. E pessoal, isso pode se tornar possível em breve, pois os desenvolvedores confirmaram em meio de um vídeo que irão fazer isso no longo prazo, mas estão focados em melhorar o Smash no momento. Nossa, ia ser muito da hora você jogar Smash Legends no seu console e ter lá uma resolução incrível em 4K Full HD, né? Basicamente, seria incrível. E indo para o próximo ponto aqui, Smash Legends é cópia de Brawl Stars? Essa é uma dúvida famosinha ainda para quem já jogou o jogo desde o início, mas a nossa opinião aqui, o Smash Legends jamais foi cópia, e sim uma mistura, né, de vários em um, como por exemplo Brawl Stars, Brawlhalla, Super Smash Bros. E um pouco de Maple Story 2. Creio que essa dúvida ficou famosa porque a interface do jogo e o jeito de pegar itens, como por exemplo, acabam sendo bem semelhantes, mas no estilo de gameplay e outras coisas, Smash Legends é único. Saindo desse ponto, a gente vai ver agora por que as caixas voltaram. Aqui foi algo que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava esse retorno e ela voltou bem pior do que antes. Agora você tem que comprá-las ou ganhá-las no passe Smash e não é mais gratuitamente como antes. Eu sinceramente até hoje não sei o motivo real deles trazerem as caixas de volta, e se eles querem insistir nisso, eles deveriam reformular elas. Como assim? Todos sabemos que a porcentagem de você ganhar algo nas caixas de uma lenda específica é muito baixa. Chega a ser bem frustrante. E para resolver isso, eu indicaria que eles poderiam deixar a taxa de porcentagem como tá, porém eles poderiam pôr essas caixas para uma lenda específica. Por exemplo, as 5 caixas especiais que eles dão todo dia no valor de 500 créditos. Eles poderiam pôr elas para uma lenda específica, Snow por exemplo, num ciclo de 24 horas, contendo os seguintes itens: créditos, o próprio encantamento ou fragmentos, emojis, skins, etc. Ou seja, não haveria necessidade da nova moeda, que é a núcleo de encantamento. Então eu acredito que se as caixas tivessem essa reformulação, uma boa parte da galera iria gostar. Realmente, Léo, apesar das caixas serem um objeto de estresse, elas ficariam muito boas com essa reformulação toda aí, completa. Até mesmo de graça, com essa reformulação seria um bom, né, pro pessoal que joga o jogo. Com certeza, Will. E agora o outro ponto que vamos analisar agora é o que aconteceria se o sistema de rank antigo voltasse? Nós achamos difícil isso voltar novamente para o jogo, mas vamos supor que isso volte. Definitivamente nesse sistema você ganhará recompensas por jogar direto o jogo em qualquer modo, basicamente. Os pontos seriam as medalhas, onde você deverá também ter a tal pontuação com as suas lendas para subir de rank, e o sistema de pagamento seria convertido em outra moeda chamada Dream Piece. Eu acredito que esse sistema faria sim alguns jogadores voltarem para o jogo, mas esse sistema seria muito demorado, afinal você teria que esperar um mês para receber tais recompensas. Então a nossa opinião aqui sobre esse momento é melhor deixar como está, porque também ali a 5 Lab vai resolver isso até o momento. Saindo deste ponto, vamos para a comunidade dos Smash Legends. É tóxica? Olha pessoal, já vou avisando que esse ponto é uma opinião de pessoa para pessoa, ou seja, eu posso achar que é isso e você é aquilo e assim vai. Mas na minha visão, o Smash Legends tem sim uma parte que é tóxica. Infelizmente é quase inevitável um jogo atualmente não ter uma parte tóxica na comunidade, mas é claro que você irá encontrar pessoas boas, respeitosas e incríveis para virarem amigos. Eu fico meio triste em saber que existem pessoas assim, que botam totalmente a culpa no seu time, que não aceitam uma derrota a todo custo e até mesmo xingar de maneira agressiva com palavras fortes e desconfortantes para uma pessoa que só tá ali por diversão ou algo do tipo. Mas resumindo tudo isso, o Smash Legends tem uma parte que é tóxica, mas você irá encontrar pessoas ótimas e boas para serem amigos. Saindo desse ponto, vamos para o que aconteceria se a Krafton virasse a nova editora do Smash Legends? Outro ponto difícil a ser analisado até o momento seria esse. Bom, a gente não conhece muito bem sobre a Krafton e sua reputação, mas eu diria que se ela virasse uma editora, ela traria um público bom pro Smash, além de ser uma desenvolvedora competente no que ela faz. Mas isso eu acredito que pode estar longe de acontecer, afinal quem criou o jogo foi a 5 Labs, e a 5 Labs ela foi comprada pela Krafton. Ou seja, se uma empresa comprar outra e virar uma editora depois, seria muito a EA, né, basicamente aqui, do modo mais zoeiro dizendo. Realmente, Will, mas nunca se sabe se isso pode acontecer, afinal o futuro sempre pode nos surpreender. E bom, saindo desse ponto, vamos para o grande finale. O que o Smash Legends pode fazer ou adicionar para melhorar atualmente?
Então, pessoal, sem enrolações, direto ao ponto, além de reformulação das caixas, como o Léo mencionou, a gente teria que mudar, por exemplo, o bate-papo para melhorar ali o chat de voz com 2 ou 3 pessoas, teria que ter otimização de desempenho, tinha que ter um sistema de servidor muito melhor também, né? Também seria interessante ter no jogo volta de alguns modos, também que seria muito bom, recompensas melhores, missões diárias e mais variadas, em vez de ser como é hoje em dia, tudo igual. Resolver outros bugs, conexão com o servidor, deixar a experiência mais boa para o jogador, ou melhor ainda, tá bom? E o balanceamento de matchmaking, novas funções no replay, partida personalizada e outras coisas, pessoal, tem muitos pontos a serem melhorados, então o jogo, apesar de ser bom até o momento, ele tem muitas coisas para ser melhorado. Nós achamos também que a 5 Min Labs, né, se ela fizesse isso, não teríamos dúvida alguma de que o jogo teria uma qualidade de gameplay e ótimas quantidade de players pelo mundo. Com certeza, Will, Smash é um jogo incrível que pode ser melhorado para uma qualidade muito boa e ter excelentes quantidades de players. E outra coisa para notar aqui também é um adicionamento de HUD para o jogo, afinal a maioria dos jogos de celular deixa você customizar os controles do jeito que você quer. Por exemplo, botão de ataque na esquerda, botão de especial na direita e assim vai, tudo dependendo das escolhas da pessoa. E sobre a opção Change Server, isso aí daria mais ânimo pra galera jogar o jogo, né, Will? E um exemplo perfeito disso seria o Rocket League. Nele você apenas pode mudar o servidor numa aba para a qual você desejar. E isso no Smash Legends seria incrível. E que todos esses pontos aqui que a gente citou sirva-se como feedback ou sugestão para a 5 Min Lab colocar no jogo. Afinal, queremos que o Smash Legends se torne um jogo famoso e não fora do radar no mundo dos games. Bom, eu também acredito que boa parte dessas dúvidas, sugestões e opiniões principais foram respondidas nesses pontos até o momento. E agora vocês ficarão com o último tópico a seguir. Vale a pena jogar Smash Legends? Bom, gente, para terminar esses assuntos de vez, vamos à nossa sincera opinião. Smash Legends vale ou não a pena jogar? E a resposta é sim, o jogo vale a pena, mas tudo depende de como você quer jogar o jogo. Ou seja, se você quiser diversão, emoção, amigos, competitividade e outros, o Smash é para você. Se você quer jogar um jogo para passar o tempo apenas, Smash Legends também é para você. Mas agora, se você quer um jogo onde você queira relaxar, ter paciência, curtir o jogo sem ser interrompido por algo ou coisa parecida, Smash não é para você. Afinal, Smash Legends é um jogo com uma energia agitada a todo momento e adrenalina rolando solta. Eu adoraria muito que Smash Legends tivesse algum modo história ou um menu que a gente pudesse entender assim os personagens, né, pessoal? Já pensou? Você abre o seu Smash Legends e lá tem um menu, né? Multiplayer e single player. Basicamente ali no single player seria o modo história, para você entender o jogo, né? Nele você controla o Peter e vai entender da história de cada um. Seria algo muito interessante a ser adicionado para o jogo, porque tem jogadores que gostam assim de história envolvente, né? E divertida até. Mas veremos o que o Smash Legends ou o que a editora da 5 Min Lab pretende trazer aí para nós no futuro. E bom, pessoal, no mais é só isso o vídeo. Se você assistiu até aqui, eu quero te dar os parabéns pelo esforço em querer saber mais sobre essa incrível evolução do jogo nesses 2 anos que teve e o possível futuro dele também. E eu quero agradecer imensamente ao Will pela ajuda com a narrativa do vídeo. Sem ele eu não teria conseguido, então muito obrigado, Will, pela ajuda. Então, pessoal, agora é basicamente isso aí, tá? Ficou bem legal o vídeo, achei muito interessante. Eu e Léo aqui, a gente fez esse vídeo aqui especialmente para vocês que são fãs do Smash Legends ou você que não é fã e tá conhecendo o jogo, mostrando atualizações, tópicos, notícias e muitos anúncios muito interessantes. Com o tempo a gente pode trazer mais novas informações aí, então espero que tenham gostado. É isso aí, valeu! Agradeço a sua participação, Will. Tamo junto. E o que vocês acharam do vídeo, pessoal? Gostaram ou não gostaram? Concordam ou não concordam? Deixe sua opinião aí embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a companhia de vocês, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!